Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar, e hoje estamos aqui com ela. Quem diria? Não esperava que a nova L200, L200 não, nova Triton, já te adianto, perdeu o nome L200. Não contava que a Triton fosse chegar já este ano ao Brasil para a gente conhecer. Tá aqui, a sexta geração da picape, que perde, portanto, o L200 da certidão de nascimento e agora se chama apenas Mitsubishi Triton, que começa a ganhar as concessionárias a partir do ano que vem, isso sim. Já no modelo 25, essas aqui são unidades 24, 25, que saíram diretamente lá de Catalão, onde a picape é feita, aqui no Brasil e em Goiás, para a gente conhecer. Mudou o chassi, mudou o motor, mudou bastante coisa, listas de equipamentos. Te conto tudo isso, preços e muito mais depois da vinheta. Roda aí com esse estilo que eles chamaram de Katana, inclusive a versão topo de linha é Katana o nome agora, não é mais HPES, a versão topo de linha se chama Katana. Roda a vinheta aí com ornamentos orientais como origamis, katanas, sushis, sashimis, delarcos, vai! Começando pelo começo, aqui na dianteira da nova Triton, tomar cuidado para não ficar chamando esse carro de L200 toda hora, né? Afinal, a gente se acostumou durante muito tempo. Mas, de cara, olhando para o carro, assim, a primeira coisa que eu percebi na hora que eu olhei para o carro está maior e as dimensões provam isso. Para você ter uma ideia, as bitolas, né? Que são as distâncias das pontas dos eixos, está 5 centímetros maior a bitola desse carro. No comprimento ela cresceu também, no entre-eixos. Vou te falar mais disso ali na lateral. Mas aqui na dianteira o que a gente percebe é esse novo design, né, com esses faróis divididos aqui em 2 andares. Você deve lembrar que a antiga Triton tinha uma dianteira um pouco mais atenuada, era uma frente que era suavizada aqui. Aqui não, tá uma coisa mais robusta, mais musculosa, justamente para dar essa impressão de um carro mais bruto mesmo, coisa que olhando assim das dimensões você já percebe. Essa versão que eu estou gravando para vocês aqui é a HPE. Acima dela temos a HPE-S e a Katana, justamente, ou Katana, vai depender aí da sua pronúncia em português, ou mais puxado para o japonês, que seria a versão topo de linha. Então, essa aqui é a primeira delas que aparece com farol em LED. As versões abaixo dela, que seriam a GLS e as duas GL, afinal agora a gente tem GL manual e automática, tem faróis halógenos, mas a partir da HPE, a gente ganha os faróis em LED. Aqui na dianteira, ângulo de entrada superior aos 30 graus e capacidade de imersão de 70 centímetros, famoso 700 milímetros. Lembrando que a Ford também é uma que se vangloria de divulgar a capacidade de imersão da Ranger, que é de 800 milímetros. Eu achei bonita. Você gostou? Aí, vendo de casa? Eu acho que quem vê esse carro de perto vai gostar um pouquinho. Se fosse para procurar um pelinho em ovo, talvez eu colocaria essa grade toda cromada, né? Já que aqui está cromado também, ou tudo black piano, ou tudo cromado, enfim, não sei. Seria a minha única sugestão para esse design na dianteira, mas que no geral está bastante bonito. Vamos ver na lateral o que muda. Percebam como o carro está mais comprido no entre-eixos, né? Afinal de contas, ele aumentou 13 centímetros, estamos falando de 3,13 metros agora. Realmente, o entre-eixos da antiga Triton era um pouquinho curto. Se você reparar na rua, você via um balanço traseiro muito grande aqui, era até uma coisa um pouco desproporcional da antiga Triton. Agora eles resolveram isso. Afinal de contas, o entre-eixos antigo de 3 metros era semelhante ao de uma Fiat Toro, por exemplo. Agora temos aqui o entre-eixos de 3,13 metros. O carro cresceu 2 centímetros apenas no comprimento, estamos falando de um carro de 5,32 metros, mas perceba como a proporção ficou mais adequada, né, para isso. Uma coisa diferente é que você tinha antigamente a famosa J-Line, né? Aqui ela está um tanto quanto suavizada, né? Aquela coisa, o carro está mais blocado, né? Uma coisa mais em seções, não é mais tanto aquela coisa fluida que você tinha antigamente. Então você tem aqui uma J-Line um pouco mais suave, né? Já vou entrar aqui no banco de trás para te mostrar como fica o espaço interno. Rodas, essa versão aqui equipada com as rodas Aro 18, as versões mais simples vêm com rodas de ferro, as GL, e aqui rodas Aro 18, que vai mudar da HPE para HPS e para Katana, o Katana, é mais ou menos o estilo, né? Aqui a gente tem uma roda nesse cor cinza aqui, e na Katana uma roda pintada de preto, mas o desenho é sempre o mesmo com 18 polegadas. Uma coisa que a gente não tem nessa versão,
mas você tem na Katana, ou Katana, as câmeras nos retrovisores para ter a visão 360, né? Outra coisa que a gente tem esse estribo aqui também, para auxiliar na sua subida. E, no geral, é isso. O carro cresceu em dimensões, lembrando que o freio traseiro continua a tambor, mas a gente tem mudanças significativas de chassi aqui. Eles estavam mostrando para a gente a diferença de um chassi para o outro, né? Do antigo chassi para o atual. O atual é bem mais largo, as longarinas mesmo, o palmo fechado da minha mão é mais estreito do que a longarina do chassi, enquanto da antiga Triton a palma da minha mão é mais larga, ou seja, a longarina cabe embaixo da minha mão e agora não cabe mais. A minha mão não é larga o suficiente para dar conta da robustez desse chassi, que ficou mais rígido também. Por conta disso, a suspensão traseira está diferente agora. Antigamente, a gente continua com eixo rígido e feixe de molas, mas antigamente o feixe de molas tinha 5 lâminas, agora a gente tem 3 lâminas, né? Então é um material mais nobre também aqui na suspensão. Eles estavam explicando para a gente que essa suspensão aliada com um chassi um pouco mais rígido, aquela sensação de tail fish, quando você está numa costela de vaca, numa estrada de terra, andando um pouco mais rápido, você não sente aquela traseira mais tão solta, né? Tão boba, o carro está mais fixo no chão. Já rodei com o carro um pouquinho, depois a gente vai rodar mais comigo, dando os detalhes para vocês, mas rodando mesmo com o carro, a gente percebe que o carro está pulando bem menos, está mais confortável, a suspensão está mais acertada mesmo, está um carro mais agradável de dirigir. Vamos ver na traseira se a gente tem novidades. Eu imagino que sim, porque tudo mudou. Vamos lá. Uma coisa que eu notei de cara na L200 quando eu estava vindo para cá, primeiro, a lanterna está bem maior, né? Você percebe como a lanterna cresceu bastante, a da Triton antiga até era bonita, né? Tinha aquele filete de LED assim, mas agora está uma peça maior. Lembrando que, de novo, essa aqui não é a versão topo de linha, mas a gente tem essa assinatura em formato de T aqui em LED na lanterna. As demais luzes nessa versão HPE, que seria uma intermediária aí da gama, são incandescentes, mas a assinatura de LED permanece. A gente tem aqui a câmera de ré e uma coisa interessante é o peso dessa tampa. Antigamente a L200 tinha uma tampa muito pesada. Agora está realmente muito leve. Olha isso, melhorou bastante. Antigamente era uma tampa que despencava, perigoso até machucar a sua mão. Eles melhoraram bastante isso, está com aquele sistema de contramolas parecido com o da Ranger, e digo que é até mais eficiente que o da Ranger, porque chega num momento aqui ele já é capaz de subir com a tampa. O da Ranger, do que eu me lembro, não faz isso. Agora, uma coisa interessante é isso aqui, né? É essa pintura especial que substitui o protetor de caçamba e protege para valer a caçamba mesmo, né? Afinal de contas, aqueles protetores plásticos pode ficar um pouco solto com o tempo, né? Pode infiltrar água. Aqui não. Essa pintura especial protege bem. Ela tem um atrito maior, né? Favorecendo a você não escorregar em dia de chuva e tudo mais. E também isso aqui está disponível, né? Essa pintura especial está disponível a partir da GLS. As versões GL vêm com o sistema de lata, né? Você precisa colocar o protetor de caçamba plástico porque não vem com essa pintura especial. Aqui a gente tem os emblemas 4x4 e Triton, aqui o nome bem grande, né? Essa identidade Triton quer ganhar mais destaque aqui na picape. Lembrando que essa versão aqui não tem o sistema Super Select, você só vai ter o Super Select, que é aquele sistema inteligente não, né? Aquele sistema um pouco mais complexo, com diferencial central, a partir da HPE-S e também na Katana, versão topo de linha. Aqui a gente tem um sistema 4x4 mais simples, mais tradicional, 4x2, 4x4 para uso no off-road e reduzida, não tem o 4x4 com diferencial aberto para você usar no asfalto, e aí fica no diferencial aberto uma distribuição 40-60, aqui fica uma distribuição 50-50, um pouco mais simples, não é? Outra coisa também, você está vendo aqui, esse carro está com placa verde, porque essas unidades aqui são as finais que eles estão usando para homologação do carro, então a gente não tem exatamente ainda, por exemplo, a capacidade de carga das versões, são números que eles estão fechando ainda, não tenho essa informação para passar para você no momento, bem como o volume da caçamba também, eles estão chegando nos últimos detalhes aí, finais para lançar a ficha técnica completa do carro e o carro poder ser entregue às concessionárias. Lembrando que a produção começa em dezembro, a partir de janeiro as picapes vão estar na rede para você fazer o seu test drive e aí as entregas efetivamente começam a partir de fevereiro. Preços, vou te falar já já, mas por enquanto eles não deram muitos detalhes de desconto para produtor rural, esse tipo de coisa, mas os preços estão ligeiramente mais baixos do que eram antes
vou te falar no decorrer do período, certo? Vamos ver embaixo do motor não, embaixo do capô, porque o motor é novo e tem novidades lá, vamos lá. Ah, na mágica da edição o carro já virou de lugar, meu filho, para você conseguir ver certinho o motor sem prejuízo da sombra do capô contra o sol. Agora é o seguinte, eu acho que eu esqueci de falar para vocês, os pneus são 265/60 aqui, a medida do pneu, acho que ficou faltando essa informação. Deixa eu abrir aqui o capô, porque aqui sim a gente tem pesadinho, hein? Diferentemente da tampa da caçamba, o capô sim segue pesadinho. Você coloca aqui, varetinha, ó, temos manta acústica, muito bem, mas a varetinha tradicional aqui. Bem, aqui sim a gente tem algumas mudanças, vamos lá. O motor continua 2.4, a cilindrada. Antigamente você tinha isso também. Antigamente você tinha bloco e cabeçote de alumínio. Agora você também tem bloco e cabeçote de alumínio. Porém, o bloco é novo, o cabeçote também. E agora, diferentemente de antes, você tem um sistema Twin Turbo. O que é isso, Twin Turbo? Não são exatamente dois turbos alocados, são dois turbos em série. É um para baixas rotações, um turbo de baixa inércia e outro maior. O de baixa faz inércia para o de alta e consegue fazer o carro encher mais rápido. Tanto é que agora são 205 cavalos, né, um incremento interessante de potência. Antes eram 190 e 47,9 kg de torque a 1.500 RPM, né? A transmissão 1.500 RPM, afinal são rotações por minuto. A transmissão segue de 6 marchas, tanto a manual nas versões GL de entrada, quanto a automática aqui. A transmissão também é de 6 marchas, independente do sistema de tração, se tem Super Select ou não, né? O Super Select, o sistema com o diferencial central, com ele ou não, a potência e o torque são as mesmas, né? É importante dizer isso porque na S10 manual, por exemplo, o torque é um pouquinho menor. É um número interessante, né? Mas a gente ainda não supera a barreira dos 50 kg de torque que rivais como S10, L200, S10 e Hilux, perdão, e além, obviamente, das V6 Amarok e Ranger já fazem, né? Então você ainda tem um carro com número de torque abaixo dos 50 kgfm. O que mais que dá para dizer? Esse motor aqui, ele é de origem Mitsubishi, é um motor da Mitsubishi, desenvolvido aqui pela montadora e, obviamente, é montado também no Brasil, mas você percebe como a carcaça aqui do turbo é bastante maior, né? Uma coisa que eu preciso dizer para vocês também é que, em função do carro estar em fase final de homologação, a gente não tem exatamente o número de 0 a 100 final, bem como os números de consumo. Outra informação que eu vou ficar devendo cravada para vocês, mas eles garantem que, pelo menos em relação às picapes V6 do segmento, leia-se aí Amarok e Ranger, o consumo é melhor. De fato, né, a Amarok, a L200, pelo fato de ter um motor um pouco menor, né, de deslocamento, 2.4, em relação ao 3.0 V6 de Amarok e Ranger, tem aí um consumo realmente um pouco melhor, já tinha um pouco melhor, a tendência é que agora, com esse sistema mais refinado, isso permaneça, né? O que você achou daí? Eu, por enquanto, gostei do design, gostei que o carro ficou mais potente. Vamos ver então como é que fica lá por dentro, né? Porque lá por dentro também precisava de mudança e elas foram feitas. Opa, vamos lá. Entrar aqui na nova Triton. Lembrando que tem o estribo, né? Para você se apoiar. E a alça aqui para você segurar. Deixa eu tirar esse cinto. Tudo bem? Bem, o que eles disseram para a gente reparar na apresentação é: reparem na inclinação do banco. Tá bem mais gentil a inclinação do banco em relação ao que era antes. E de fato está mesmo. Antigamente a Triton tinha um banco mais cadeirinha aqui, ó. Era difícil andar na cabine dupla, né, no banco de trás da L200 de geração anterior. Agora está relativamente mais confortável, realmente. Aqui a inclinação do banco melhorou. De espaço para as pernas, o que acontece é que, como o banco, depois eu vou te mostrar o que eu falei na frente, mas ele abaixa bem para você encontrar uma posição de dirigir, acaba que ele abaixa o suficiente para não deixar você colocar o pé muito para frente. Mas o espaço geral, assim, é razoável, não é tão claustrofóbico, não. Obviamente que a Ranger me parece ter uma cabine um pouco maior, especialmente no espaço aqui para os joelhos, mas só deles terem conseguido colocar esse encosto um pouco numa posição mais ergonômica já facilita bastante aqui a convivência no banco de trás. Lembrando, essa aqui não é a versão completa, né, a completaça topo de linha, mas a gente tem banco de couro aqui, e aqui a gente não tem saidinha USB, mas temos uma saída 12 volts aqui para
você consegue plugar um acessório, né, uma tomadinha, e carregar o seu dispositivo. Outra coisa que eles fizeram aqui é nesse banco, ó, ele tem compartimentos para você colocar o seu celular, né? Então você pega o celular assim, não quiser deixar no bolso, você pode deixar aqui, ó, e coloca ele carregando, por exemplo, né? Além dos tradicionais revisteiros. Outra coisa que não mudou aqui em relação à antiga são esse sistema de ar-condicionado que não é uma terceira zona aqui para o banco de trás. É só como se fosse um exaustor que você ativa aqui por cima, você desliga e desliga, você consegue aumentar ou diminuir a velocidade, e aí você tem um ventilador aqui dentro que suga o ar lá da frente e joga o ar mais gelado aqui para trás. Funciona? É prático? Funciona, é prático, mas faz um pouquinho de barulho aqui. Eu estou dizendo isso porque eu já viajei de Foz do Iguaçu a Belém do Pará a bordo de uma L200 no Rally dos Sertões de 2022 e faz um barulhinho. Tem hora que incomoda um pouco o volume aqui desse ventilador que fica no teto, jogando o ar aqui para trás. Melhor do que não ter, né? Antes ter isso aqui do que não ter uma saída aqui para o banco de trás. Pelo menos tem isso aí, mas o barulho é um pouquinho ruim. Mas o que me chamou a atenção aqui do acabamento é que tudo bem, você tem aqui um espacinho macio para você colocar, apoiar o cotovelo. Os materiais são bem encaixados, você não nota folga, é até de bom gosto, mas o que me chamou um pouco a atenção, me incomodou um pouco, é a profusão de texturas. Então você tem couro, você tem o plástico numa textura aqui, você tem o plástico em outra textura aqui, e você tem um terceiro plástico que imita como se fosse uma fibra de carbono aqui. Vou te mostrar isso um pouco melhor lá na frente, que dá para ver com mais propriedades que eu estou te falando. Me incomodou um pouco a variedade de texturas do material. E aqui você tem um apoia-braço com 2 porta-copos e latas. Certo? É isso. Airbags de cortina, lembrando, são 7 airbags. O 7º está lá para o joelho do motorista. Vamos ver o que muda no banco da frente. Opa, vamos lá para o banco da frente agora. E aqui, ó, plástico, tá? Já te adianto, plasticão, mas a gente tem couro aqui, uma porção generosa da porta revestida em couro. Mas aquilo que eu te falei, você tem um plástico de um jeito aqui ele fica um pouco mais rugoso, aqui ele imita fibra de carbono, aqui ele parece um aço escovado, aqui ele é black piano, meio várias coisas, né? Bom, entrando aqui sim a posição de dirigir, na minha concepção, melhorou bastante também. A posição de dirigir da Triton antiga também era um pouco cadeirinha de tênis, aqui não. Como eu te falei, o banco você consegue ajustar ele bem para trás, né, para baixo. Regulagem elétrica aqui nessa versão já. E aí você consegue uma amplitude boa aqui, né? Ó, tô subindo tudo. Pessoas de baixa estatura não terão dificuldade para dirigir esse carro, bem como as de grande estatura, afinal de contas, ó, ele desce bastante. Vai lá para baixo. Bem, o que a gente tem aqui exatamente? A única coisa que eles disseram que foi mantido no interior para o outro, deixa eu abaixar um pouco esse vento aqui, é o seletor aqui do modo de tração. Eles disseram que esse botão é comum entre ambas. Todo o resto é diferente. A começar pelo volante. O volante está bem mais bonito. Antigamente era um volante meio quadradão, né? Uma baita almofadona pro airbag. Agora não. É uma peça menor, de boa empunhadura. Ficou legal aqui esse volante, viu? Gostei bastante. Revestido em couro, um couro perfurado aqui na parte onde você apoia as mãos. Ficou legal. Uma coisa que você não tem nessa versão, aletas, né? Para troca de marcha. Você perde isso em relação à antiga. E aqui, manopla do câmbio. Aí você consegue fazer a troca manual aqui pela alavanca, lembrando que segue de 6 marchas. Mas ainda falando de volante, deixa eu dar partida no carro, porque agora a direção é elétrica. Finalmente temos direção elétrica aqui na Triton. Antes era direção hidráulica. Alô Volkswagen, né? Só falta você para vir para essa festa da direção elétrica e tirar o sistema hidráulico da Amarok. Com isso, de batente a batente, salvo engano, eles tinham falado que antigamente na hidráulica era 3.7 voltas, agora 3.4, ou seja, ficou uma direção mais dinâmica, mais precisa. Também notei isso na hora que eu estive dirigindo o carro até aqui o Autódromo Velocitar. O quadro de instrumentos, mesmo na versão topo de linha, vou desligar aqui para não fazer tanto barulho, o motorzão diesel, o barulho está bem diferente também agora com esse Twin Turbo. Parece muito o do Nissan Sentra, mas não é.
Eles disseram que é um quadro de instrumentos aqui desenvolvido pela Mitsubishi para esse quadro, mas mantiveram os relógios analógicos. O que é bastante interessante, porque eles disseram que isso foi fruto, né, resultado de clínicas com os consumidores. O consumidor aqui, às vezes a gente fala, né, nossa, que coisa feia, que coisa anacrônica, o painel analógico. Mas é você que está comprando o carro? Quem está comprando o carro falou que gosta e quer desse jeito. E eles mantiveram. E ficou bonito, tá bonito aqui os relógios. Eu gostei bastante. Tem uma tela muito bem de resolução aqui no centro do painel, com as cores, tudo muito vistoso aqui. Realmente lembra bem o design que você tem no Nissan Sentra, né? Até as fontes e tal. Mas está bem bonito, a resolução tá boa, uma tela colorida. Isso eu gostei bastante. Fazendo uma varredura aqui para te falar o que mais a gente tem, o freio de estacionamento segue de alavanca, mesmo na versão topo de linha, não temos acionamento eletrônico. Aqui você tem os controles dos vidros, dos retrovisores, que são elétricos. Aqui você ajusta o faixa do farol, luminosidade do painel e também sistema Start-Stop. Mesmo com o motor diesel aqui, você tem aquele da uma artezinha no painel, o Triton, ficou bem bonito também, essa arte. E aqui você liga e desliga o sistema Start-Stop aqui para economizar combustível, certo? Outra coisa interessante também, ainda desse quadro de instrumentos, essa versão, embora tenha o sistema, o quadradinho do ADAS lá no painel, ele não tem o sistema aqui, tá? O para-choque não muda, só tá lá, mas não tem o radar. Quando ele tem o piloto automático adaptativo, eu vim testando a versão HPS para cá, que tem, a partir da HPS, você adiciona o piloto automático adaptativo, a artezinha, simulando o carro da frente, coloca um Lancer, como o carrinho do piloto automático adaptativo. Na Volkswagen ele faz isso com o Golf, né? Tem o seu carro aqui, tem um Golf na frente, na artezinha. Aqui é um Lancer. Achei nostálgico, gostei. Aqui a gente tem carregador de celular por indução, bloqueio eletrônico do diferencial traseiro, e aqui o sistema de tração que eu te falei, mais simples, né? Só o 4x2, o 4x4, você aperta e coloca a reduzida, mas para isso é preciso colocar o câmbio em neutro. Ele dá a artezinha aqui no painel, bem como ele fazia antes, para te indicar o que está acontecendo com o sistema. O ar-condicionado aqui é de uma zona só, nessa versão. Aqui você controla o ventilador e aqui a temperatura em si do ar-condicionado. A central multimídia tem tela de 8 polegadas, você consegue parear Apple e Android. E na versão topo de linha, Katana, ou Katana, tem 9 polegadas, né? Uma polegadinha a mais. O retrovisor não é eletrocrômico nessa versão, é na linguetinha mesmo, essa versão intermediária. As texturas, como eu te falei, embora o câmbio seja bem vistoso, mas aqui você imita fibra de carbono e tudo mais. Esses botões que estão sem função aqui na versão topo de linha e na HPS também, você adiciona modos de condução, são 7 modos de condução, uma coisa bastante interessante. A Ranger também tem isso, mas não são todas, né? A Chevrolet a S10 não tem modos de condução, a Hilux tem o modo Power e o modo Eco, mas nada muito grave. E aqui não, você tem 7 modos de condução que vão atuar até na maneira como o compressor do ar-condicionado se comporta. Então atua em ABS, atua em direção, em acelerador, em compressor do ar-condicionado, enfim, uma coisa bem interessante. 2 entradas USB, uma do tipo C, uma do tipo normal, do tipo A, saída 12 volts, aqui novamente para você carregar, e aqui 2 porta-luvas, um superior aqui na parte de cima, com revestimento aqui, tá? Um revestimento macio, e aqui embaixo um segundo porta-luvas tradicional, sem refrigeração, aliás, tá? Nenhum porta-objeto, nem na versão topo de linha, tem refrigeração, você só vai ter o porta-objeto mesmo, aqui 2 porta-copos. O meu banco é regulagem elétrica, o do Carona não tem regulagem elétrica, é sempre regulagem manual, tá certo? Espelho quebra-sol, sem iluminação, a iluminação vai estar aqui em cima, um porta-óculos, e é isso, não temos teto solar, e nas versões topo de linha, HPS e Katana, a gente adiciona, por exemplo, alerta de ponto cego, além de um pacote ADAS quase completo. Ele é capaz de te avisar que você está saindo de faixa, mas ele não atua no volante, mas ele tem sistema Start-Stop, sistema piloto automático adaptativo, né, para manter a sua distância do carro à frente, bem como frenagem automática de emergência. Aqui a gente só vai ter o controlador de velocidade de cruzeiro normal. As hastes são novas aqui para os comandos
da seta, do farol, e a buzininha de Suzuki, como tínhamos anteriormente também. Isso não mudou, o fornecedor da buzina continuou o mesmo. Ah, eu já ia me esquecendo, né? Fiquei de falar preços para você. Deixa eu pegar aqui, porque são muitas versões e muitos preços, e assim eu te dou a informação completa aqui, para você não perder nada. Lembrando que esses preços aqui, eles disseram que são condições de lançamento, mas que eles não têm a intenção de virar o ano e já subir o preço, né? Então, são preços que eles pretendem manter por um bom tempo aí para a linha L200, para a linha Triton, que agora não se chama mais L200. Vamos lá. Ela começa na versão GL manual, né? Sempre manual de 6 marchas aí, por R$ 249.990, o famoso 250 mil. Aí você adiciona R$ 9.000, vai para R$ 259.990, né? Adiciona R$ 10.000, perdão. Adiciona R$ 10.000, vai para a GL automática. Depois você tem a GLS, também automática, R$ 265.990. Portanto, uma novidade aqui é a versão GL automática. Antes você não tinha, né? A GL era sempre manual. A GL, que é aquela versão mais voltada para frotista, né? Com rodinha de ferro. Aí você vai para a GLS, R$ 265.990. Depois você vem para a HPE, que é essa aqui que eu estou te mostrando, R$ 284.990, 285 mil. Aí você tem a HPES, que adiciona, por exemplo, o ADAS, que eu te mostrei, não consegui te mostrar aqui, mas que a HPES adiciona, R$ 314.990, e aí você vai para a Katana, ou Katana, por R$ 329.990, R$ 330 mil. Lembrando, todas sempre com esse motor de agora 205 cavalos, 2.4 turbo diesel, certo? Vamos ver, então, como que tudo isso se traduz na prática, esse novo motor, essa nova suspensão? Vem comigo. Bom, vamos lá, vamos dar uma voltinha de nova Triton. Antes, deixa eu só mostrar para vocês aqui, que fiquei de comentar, na verdade, o conteúdo das versões. E aí aqui é o seguinte, ó, vamos lá, deixa eu dar play aqui. Para a GL, desde a versão GL manual, você tem todos esses airbags que eu te falei, já tem farol de neblina na versão de entrada, e o cluster de 7 polegadas aqui também você tem lá, e a multimídia de 8 polegadas desde a GL manual. Portanto, é uma picape que vem relativamente bem completa, né, desde a versão de entrada, certo? E você tem também piloto automático e limitador de velocidade, mas sem o ADAS. Na GL automática você adiciona banco de tecido premium, para-choque na cor do carro, a GL manual vem para-choque preto, e transmissão automática de 6 marchas. Na GLS, aí você já pula para a roda aro 17, as demais são 16 de ferro, estribo lateral a partir da GLS, painel com acabamento na cor preta e bancos em couro é opcional na GLS. E aí você adiciona na versão, vamos lá, aqui ó, na versão HPE, aqui, na versão HPE, a partir da HPE, que é essa aqui que eu estou te mostrando, gravando para você, a roda passa a ser aro 18, o diferencial traseiro passa a ser blocante, nas demais isso não tem. O farol passa a ser de LED e o neblina em LED também, as demais são incandescentes. Você tem ajuste elétrico da lombar, aqui no encosto do banco, um ajuste elétrico bem amplo até. O ar-condicionado passa a ser automático digital, e a partir daqui você tem o carregador por indução também, certo? Na HPES, que seria a próxima, né, intermediária, aí você adiciona o 4x4 Super Select, que é aquele com diferencial central, Drive Modes com 7 modos de condução, o ACC a partir da HPES, vários outros recursos aí, como alerta de ponto cego e tudo mais, né, relativos a auxílio à condução, ar-condicionado de 2 zonas também a partir da HPES, aqui a gente tem uma zona só. E na Katana, ou Katana, topo de linha, as rodas de aro 18 passam a ser pretas, você tem todo um pacote Dark ali por fora, né, na grade, no paralama, você tem Santo Antônio também, a multimídia passa a ser de 9 polegadas, você vai ter navegação offline, navegação nativa, câmera 360, bancos e painel com costuras laranjas e revestimento do teto preto na Katana. Aqui o acabamento é o teto branco mesmo, certo? E retrovisores pintados de preto também, como as maçanetas de um Black Piano.
uma cor mais escurecida, né? E as câmeras 360 só mesmo na versão topo de linha. Muito bem. Esqueci de te mostrar também a chave, ó. A chave mais simples, né? Mas aqui já temos a chave presencial. Me lembrou chave de Nissan, isso aqui. Me digam aí se lembra a chave me lembrou chave de Kicks, isso aqui. Mas enfim, chave presencial. Por que eu tô falando de Nissan? Porque a gente tem, né, a parceria Nissan, aliança Nissan-Mitsubishi. Então vamos rodar. Câmbio em drive, sair aqui do Velocitar. A primeira coisa que você nota, logicamente, nesse carro, é como o volante está mais macio. Sensivelmente mais macio, né? Mais leve. Antigamente a direção hidráulica da L200 era puxada, era uma direção um pouco pesada. Aqui não. Opa, deixa eu apagar as luzes aqui, que tá de dia, bastante claro. Então você nota que o volante está bem mais direto, você perde aquele delay da direção hidráulica, tá uma direção mais direta realmente, e uma manobrabilidade, né, um feeling de volante muito mais aguçado. Isso melhorou bem, mas muito em função do sistema hidráulico ser um sistema mais anestesiado, né? Embora teoricamente mais robusto, mas as evoluções dos sistemas dos carros são bastante gratificantes a ponto de você colocar uma direção elétrica como essa sem prejuízo à durabilidade, né, e a confiabilidade do sistema. Outra coisa que me agrada bastante é a posição de dirigir aqui da L200. Em relação à S10, é muito mais gostoso do que em relação à S10. A S10 você dirige muito aqui. Eu não consigo encontrar uma posição adequada na S10. Inclusive aqui, ó, deixa eu até parar para te mostrar. O volante, né, ó, você tem regulagem de distância, coisa que a S10 foi ter só agora, né? Você consegue encontrar uma posição muito adequada de dirigir aqui. Para mim, a posição de dirigir está no nível das melhores da categoria, que são Ranger e Amarok. Gostei da posição de dirigir aqui do carro. O que acontece aqui, na verdade, com a L200 é que ela sempre teve um desempenho um pouco abaixo, né, um pouco inferior a das outras rivais que tem motor 2.8, né? Um desempenho semelhante ao que você tem na Frontier, que tem um motor ainda menor, né, 2.3, salvo engano, o motor da Frontier, e aí o que muda é que algumas versões são turbo, outras são biturbo na Frontier, né? Mas a Frontier também não ultrapassa os 200 cavalos, coisa que a L200 começa a fazer agora. O que acontece é, você tem o torque todo abundante, os quase 48 kg de torque abundante a 1.500 rotações. Então esse momento inicial, ela te passa agilidade para um trânsito, para uma mudança de faixa. Estamos saindo aqui do Velocitar, passar no olho de gato aqui, na cancela. Isto. Então ela te passa uma sensação de agilidade muito gostosa, realmente. Eu dirigi esse carro um pouco em São Paulo antes de vir, e a sensação de agilidade com o câmbio e o torque todo disponível em baixa rotação é muito aceitável, é um carro prazeroso. Mas quando ela passa a ganhar velocidade em autoestrada, né, quando o motor já está cheio, o 80 a 120 é bem mais anestesiado do que o 0 a 80, do que o 40 a 80. Justamente por isso, justamente porque é um motor que está configurado para rodar em rotações mais mansas e ele não tem números muito maiores assim, né? Muito abundantes de potência e torque. Ao contrário de Ranger e Amarok, que são motores que têm uma elasticidade muito grande, até por serem V6. Mas a própria S10, que tem um motor agora de 207 cavalos, é um motor 2.8, tem o torque mais abundante, né? E isso faz diferença. Mas onde a L200 melhorou bem é realmente não gosto muito de usar termos em inglês, mas não estou encontrando outro termo, no handling. O handling da L200 está muito melhor. A barra estabilizadora na dianteira agora está mais espessa. Os amortecedores, as hastes estão mais espessas também. Toda a suspensão foi revista e o chassi tem mais aços nobres agora. Aços que aguentam aí 500 kPa em mais abundância do que antes. Então você nota um rodar mais sólido. De fato está um rodar mais sólido. E isso se traduz no conforto aqui dentro. É uma caminhonete que está pulando bem menos. Vindo para cá, a gente pegou um pouquinho de trecho de cidade em São Paulo, ali na zona oeste, ali na Lapa,
uns trechos de rua bem ruim, que o asfalto novo não chegou ainda, a caminhonete está pulando bem menos. É uma suspensão que ficou mais confortável, realmente. Embora, em termos de ruído, volume do som do motor, ruído de vento, confesso que não notei tanta evolução assim. Achei que o carro poderia ser um pouco mais silencioso. Mas em termos de suspensão, o carro evoluiu. O carro está mais macio, o carro está mais no chão, está pulando menos. Está quicando, aquele shake residual da traseira, que às vezes você tem aquela sensação de traseira boba, né? Especialmente em estrada de terra, quando você pega costela de vaca. Embora eu não tenha pegado estrada de terra agora para dizer para vocês, mas na sensação daquele asfalto cheio de remendo, deu para perceber que a traseira está pulando menos e você consegue prever que numa costela de vaca a traseira vai pular menos também. Só que é isso, a gente não tem exatamente os números oficiais de desempenho ainda desse carro, especialmente de consumo, eles estão em fase final aí de homologação. Porém, o que acontece é que a Ranger puxou o sarrafo muito para cima, né? Mesmo a S10, que passou por uma reformulação grande agora, aqui a L200 você percebe que está num nível de construção bastante interessante, especialmente pensando na geração anterior e nessas outras gerações anteriores de picapes. A suspensão está mais macia, a sensação ao volante é bem menos de picape abrutalhada e muito mais de um carro na mão. Vou fazer uma curva de retorno aqui agora, um pouco mais fechada. Ó, o carro não aderna tanto, você não sente a carroceria adernando muito, está uma suspensão mais firme. Ó, a resposta de volante. Claro, o pneu é bem mais balão e aqui o controle de tração já entra para me ajudar, né, quando eu dou essa puxada mais forte no volante, mas você não sente aquela suspensão boba, né, aquela suspensão te jogando. Ela responde bem e te coloca de volta na trajetória de uma maneira satisfatória, né? Não parece que você tá... Olha aqui, ó o meu braço fazendo o retorno. Eu consegui, vocês viram agora no retorno? Consegui fazer a curva do retorno sem precisar dar aquela segunda mão no volante. Só com o próprio esterço, com as duas mãos no volante, eu consegui fazer a manobra de um retorno bem fechado. O que isso quer dizer? Quer dizer que o carro está melhor na condução. O volante está mais gostoso, o volante está respondendo melhor, a suspensão toda revista. Então, a evolução em relação à Triton anterior é sensível. É sensível como o carro melhorou nesse aspecto de condução e conforto. Estou rodando aqui a 100 por hora, o motor está a 1.600 rotações por minuto. E o consumo, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, colocar o consumo para vocês instantâneo. Ó, tá dando média superior a 10 aqui e ela tá marcando 9.7. E esses carros vieram todos de São Paulo na estrada, com cada um dirigindo de uma maneira, sem a preocupação de economizar combustível. Então o consumo me parece que vai ser bom também, quando sair o número oficial. E aí é isso, se eu jogar ela para 110, que é o limite dessa estrada aqui, pronto, ela já engatou aqui, ó, a sexta marcha, e eu tô a 1.800 rotações. Então é um motor que roda manso, mas ele não tem aquele fôlego extra quando o carro já tá rápido. Se eu tô a 110, vou dar o pé para ultrapassar o caminhão, eu não... Olha lá, agora que eu vou chegar em 140. Eu não tenho aquele torque abundante de uma Amarok V6, de uma Ranger V6 que vai me empurrar fortemente, né? Aquela sensação de massa sendo empurrada do torque do V6. Aqui não, a gente ainda percebe que é um motor 4 cilindros com menos de 50 kg de torque, mas que deixou a picape ágil no trânsito. E vai satisfazer quem lida com o carro em velocidades menores, em estradas de terra, entre fazendas. E com essa suspensão, a L200, que já tinha um chassi muito robusto, uma mecânica muito nobre, né, muito robusta, com essas melhorias de um chassi muito mais robusto e largo, e com pontos de solda diferentes e aços melhores, aquela robustez certamente vai se traduzir em ainda mais robustez. E agora com conforto de rodagem mais aguçado. Me parece um pacote interessante para a L200, que vem aí brigando, né, numa faixa intermediária de mercado, tá longe aí do top 3, que seria Hilux, Ranger e S10, a L200 fica ali brigando com a Frontier por esse quarto lugar, mas me parece que
o cliente Mitsubishi é fiel o suficiente para perceber que esse carro representa sim uma evolução em relação à picape que ele tinha antes. Porém, a gente precisa conversar, porque a Ranger puxou bastante o sarrafo para cima, né? Com motor V6, com o interior que tem um bom acabamento e um design bonito, um painel, um cluster que é digital, embora, de novo, na minha concepção, esse cluster analógico não seja um demérito do carro, pelo contrário, eu acho bonito. Mas a gente precisa conversar. Se de repente esses preços cobrados pela nova Triton, que estão um pouquinho inferiores em relação, especialmente nas versões topo de linha, abaixou, salvo engano, R$4.000 na topo de linha e R$2.000 nas intermediárias, então tá um valor um pouquinho menor, embora a gente sabe, né, a L200 é muito forte na venda direta, mas esse carro representa sim uma evolução interessante em relação a que você tinha antes. Eu vou tentar trazer um paralelo. O salto que a nova geração da Ranger deu em relação à geração antiga da Ranger é menor, embora exista, do que o salto que essa geração da L200 deu para a L200 antiga. Consegue entender o paralelo? O salto da geração antiga, dessa geração da L200 para a antiga, é um salto maior. Mas a gente tem que ver se tudo isso é suficiente para fazer as pessoas abdicarem de levar uma picape V6 quase pelo mesmo preço como a Ranger para casa. Será que é isso que vai acontecer? Vamos conversar lá fora. Pois é, meu caro youtuber espectador, a nova Triton HPE, entre todas as versões disponíveis, me parece realmente a de melhor custo-benefício, porque você já leva, por exemplo, faróis de LED, que são muito importantes aí para a sua condução noturna e também é a nova tendência da indústria, né? Porém, por R$10.000, um pouquinho mais, a mais do que os pedidos aqui pela Triton na versão HPE, você pula já para a Ranger XLT com motor V6 de 250 cavalos e o interior ligeiramente melhor acabado e ligeiramente mais confortável. Para mim, não restam dúvidas, essas duas picapes, L200 e Ranger, estão aí brigando para ser as líderes em termos de estado da arte nessa categoria de picapes. Mas aqui na L200 a gente não tem, por exemplo, um motor tão forte como o da S10, mas a gente tem um motor que entrega um desempenho ok para a picape e está muito longe dos V6 de Amarok e Ranger. Olhando bem, o carro ficou bonito, ficou interessante. Se você estava esperando, se você é um fã da picape, vá conhecer, porque a evolução em relação à anterior é bastante grande e você vai sentir isso. Mas em relação à flagship dessa categoria, que é a Ranger, aí realmente a Ranger continua sendo o melhor compromisso entre design, desempenho e conforto. Eu optaria por investir R$10.000 a mais e levar a Ranger. Mas quem fizer negócio e levar a L200 para casa, não está errado não. E com esta bomba... What are you doing? Double nothing. Oh, that's really good. Nós ficamos por aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Fazia tempo que eu não vinha no Velocitar, viu? Última vez, 2021. Trabalhava no Acelerados ainda. Pois é. Tudo mudou. A L200 mudou, a Ranger mudou, a S10 mudou, mas o Velocitar não, continua lindo. Forte abraço, siga-nos nas redes sociais. Meu Instagram é @João_Delarco, o Instagram do CFO, CEO, Owner, proprietário, manda-chuva desse canal é @Janacletos. Você pode seguir também o @ARodaTV no Instagram e mandar e-mail para parcerias, dúvidas e qualquer outra demanda do seu coração para programaroda@gmail.com. Parece que a gente pode rodar na pista agora. Eu vou entrar na fila e secar o arroz na L200 na pista do Velocitar. Tchau, cuidem-se todos. Deixa eu aproveitar aqui um detalhe interessante que a Mitsubishi fez no evento aqui da nova Triton, que é mostrar para vocês a comparação entre o chassi das gerações, né? Eu falei para vocês durante o vídeo todo, deixa eu ilustrar para vocês o que eu tentei elucidar enquanto eu falava, né? Mais do que falar, é melhor mostrar. Então que a gente tem as duas plataformas, né? Os dois chassis. A picape não é monobloco, a picape é chassi com carroceria. A gente tem o chassi novo, que eles chamam de Super Chassis, e o chassi da antiga. A diferença maior, olha só, vamos passar primeiro pela antiga Triton. Quero que vocês reparem a largura aqui da longarina, ó, aquilo que eu falei. Olha a minha mão, ela tapa completamente aqui a longarina, certo? A minha mesma mão, olha só, cabe completamente dentro da longarina aqui. Olha como é mais espessa a longarina do novo chassi
em relação ao do antigo, né? Então percebam como o carro está mais parrudo nesse aspecto, né? O chassi é bem mais reforçado agora. E entre outras coisas, como por exemplo aqui, ó, a suspensão que eu comentei com vocês, feixe de molas, com 3 lâminas aqui na nova, feixe de molas com 5 lâminas aqui na antiga, justamente porque essa suspensão está reformulada, né? Tá com materiais mais nobres. Esse conjunto aqui permanece com aqueles amortecedores para dentro do chassi, não é como na Hilux SRX Plus, por exemplo, que é para fora, né? Mas você continua com as hastes em posições cruzadas, né? Uma para cá, outra para cá. E aqui na dianteira a suspensão duplo A, com amortecedores também, com hastes mais espessas, né? Outra coisa que mudou também é a barra estabilizadora, que aqui no chassi novo está mais espessa também em relação ao chassi antigo, né? Aqui para você ver como o carro ficou mais largo também, a questão das bitolas, né? O carro antigo e o carro novo está mais alargado aqui nas bitolas, né? Esse aumento de 5 centímetros que eu te falei. Aqui, ó, a gente consegue ver também a questão do turbo. Aqui o Twin Turbo novo, depois eu vou mostrar ali montado no motor. Aqui o Twin Turbo, uma turbina menor e outra maior. E aqui a turbina simples do conjunto antigo. Aqui também um pouco de peças de suspensão, né, as novas borrachas aí sintéticas. E aqui a barra estabilizadora, né? Então você percebe como a nova barra é um pouco mais espessa em relação à antiga, né? E olha como ela vai mais para cima também, né? É uma barra mais de um tamanho maior, né? De uma competência maior. E aqui estão os motores, né? Aqui está o novo motor com o Twin Turbo, perceba como ele é mais alto, né? E aqui o motor antigo com 190 cavalos, aqui com 205, né? Então percebam como também a posição dos periféricos muda, né? Aqui, por exemplo, posição do filtro de óleo, aqui está um filtro diferente, então realmente o bloco é novo, né? Você percebe como a posição de alguns periféricos é diferente, por exemplo. E aí, aqui, no conjunto antigo, você já tinha esse diferencial Torsen aqui, que é o diferencial central, acoplado aqui, bem como você continua tendo na nova, que é o sistema do Super Select, que você consegue colocar o diferencial aberto aqui, para ele mandar força pro diferencial dianteiro, aqui, e a saída para o diferencial traseiro no sistema 4x2. Então você ainda mantém, né, aqui a saída final do eixo cardan, e aí você consegue fazer esse balanceamento de tração com o sistema aberto 40-60, com o sistema fechado 50-50, né? E aqui é isso, ele é o diferencial que consegue rodar no asfalto, mesmo com a tração 4x4. Não é um sistema sob demanda, né? É um sistema mecânico mesmo, só que com esse nível de complexidade extra. Certo? E aí, você curtiu conhecer detalhes como esses? Ah, deixa eu mostrar aqui, ó, a questão do super chassis, ó. Aqui tem o gráfico que mostra aqui, ó, a nova em relação à antiga, né? Então percebam que os aços que suportam 590 Nm, né? Então, a proporção está maior. Antigamente era de 1%, esse de 590, agora é de 52%. Aqui esses aços mais rígidos ainda, de 780, agora são 2%, antes eram inexistentes. E aqui os aços de 440 também foram aumentados, né? Esses foram diminuídos, perdão, esses de 87 para 42, para dar lugar ao azul, que é um aço mais forte. E aqui também, ó, percebam, né? As questões de rigidez torsional, mais 40%, em relação de uma para outra, né? Então a wheelbase aumentou 13 centímetros, a largura 5 centímetros, e o carro ganhou em todas as dimensões, né? Como se tivesse sido alargado. Certo? E aí, vocês gostaram de conhecer detalhes como estes? Eu gostei que a Mitsubishi trouxe o carro aqui dissecado para a gente conhecer. Sempre bom ter esse acesso
facilitado, né? Um acesso mais intrínseco e físico, empírico, na verdade. Essa é a palavra que eu estava buscando. Esse acesso mais empírico ao carro. E eles trouxeram aqui para a gente conhecer dessa maneira. E aí, curtiu? Então, deixe a sua inscrição no canal, comente aí o que você achou e nos vemos no próximo lançamento. Quem sabe de picape, quem sabe de outro carro. Inscrevam-se no A Roda TV. Opa, antes de ir embora, eu sei que se eu terminasse o vídeo sem te mostrar a versão topo de linha, vocês iam ficar muito bravos nos comentários. Essa versão estava rodando na pista on-road, então ela não estava disponível para eu te mostrar em detalhes quando eu filmei o carro lá no Velocitar. Já estamos no segundo dia aqui de evento, deixa eu te mostrar então detalhes da versão topo de linha Kataná de 329.990. Outra informação também, caso não tenha ficado claro, a Triton Outdoor continua à venda, tá? Aquela versão com design um pouquinho anterior aí à geração da Triton, né? Aquela versão mais voltada para frotistas. Continua à venda também em paralelo com a nova aqui. Bom, primeiramente o que muda é que ela tem esse Chrome Delete, né? Partes que eram cromadas aqui, você tem também essa caixa de roda pintada em preto. Essa aqui tá na cor preta, mas você tem a branca também. Tinha uma branca aqui pra gente ver, o pessoal foi dar uma volta com ela, mas na branca fica bem destacado isso também. Aqui você tem o radar do ADAS, né? Todas elas têm essa caixinha, mas a Katana tem efetivamente o radar do sistema. E aqui você já vê as câmeras 360 graus, né? Que eu não tinha para te mostrar na HPE. Aqui, ó, no retrovisor também. Aqui vem esse escrito Katana, né? Parece... A Hilux tinha, né, um tempo, um badge aqui na porta também. Ficou legal, ficou estiloso. Aqui, o estribo, que a HPE já tinha. E a roda, como eu te falei, o desenho é o mesmo, tamanho também, pneu 265/60/18. Só o que muda aqui é que a roda é pintada de preto, certo? Aqui também outra diferença, ó, é que ela tem esse Santo Antônio integrado, né? Geralmente isso acabou virando tendência das picapes médias, a versão topo de linha. A Ranger faz isso, a S10 faz isso, né? Tem esse Santo Antônio integrado aqui, dando essa impressão de aerofólio. Aqui na traseira, mesmo na versão topo de linha, as lâmpadas de ré, seta e freio são incandescentes, só a assinatura mesmo que é em LED. Nem na versão topo de linha você tem lanternas full LED. Aqui você tem, ó, o badgezinho Katana da versão topo de linha. E aqui o Triton, né? Como eu te falei, a picape perdeu o nome L200. Aqui a caçamba mantém aquele Prime, né? Aquela pintura, não é exatamente um Prime, né? É mais do que um Prime. Tem um nome específico que me fugiu agora, mas que protege a caçamba. E aqui você não tem iluminação, por exemplo, ó. Você não tem iluminação nem tomadinhas 12 volts, né? Então, por exemplo, a Ranger e a própria S10, que tem saídas de energia aqui atrás, tem uma caçamba um pouco mais funcional nesse aspecto. O freio também é a tambor, isso não muda nas versões. E aqui, novamente, o retrovisor, que aqui nessa versão é pintado de preto, na HPES é cromado, e aqui de novo a câmera 360 graus. Aqui no banco de trás, ó, tem aqui as malas de alguns colegas jornalistas. Como eu te falei, as costuras, ó, em laranja, no banco de couro. E você tem também o sistema de ventilação, que de novo, você não controla a temperatura, só o que ele faz é sugar o ar lá da frente. E o teto aqui é pintado de preto. É a única versão que o teto é pintado de preto. E temos também, ó, pininho de porta aqui para travar a porta. Couro nessa parte, o resto tudo plástico. Aqui no banco da frente, ó, aqui a chave presencial, né? Você aperta o botão e abre a porta. Bancos com ajuste elétrico, mas ali no carona o banco continua também com sistema manual. Aqui, ó, as regulagens manuais para o banco do carona, isso não muda. Também nem na versão topo de linha. Aqui novamente o conjunto em LED, né? Ó. O farol de neblina também vira em LED nessa versão topo de linha. E aí aqui por dentro, ó, vou entrar aqui no carro. O quadro de instrumentos é muito parecido, se não o mesmo, da Nissan Frontier.
Aqui, ó, você dá a partida aqui pro botão. Vamos lá? Por que ele tá dizendo que a chave não tá reconhecendo? Aqui, pronto. Pronto, as boas-vindas aqui, ó. A artezinha legal, né, ó. E aí aqui você tem os comandos, deixa eu diminuir aqui o vento. E aí aqui você tem os comandos do piloto automático adaptativo, ó. Você controla a distância do carro à frente. Aqui você ativa o sistema, mas ele não atua no volante. Ele só tem um alerta de saída de faixa, mas ele não atua no volante, tá? Aqui um pouco mais dos detalhes do computador de bordo. Deixa eu dar um zoom aqui. Informações do carro. Aqui, ó, do sistema de navegação, junto com o piloto automático adaptativo. Essa artezinha aparece também ali quando você ativa o piloto automático adaptativo. Aqui os sensores, né, para você não acertar ninguém. Ele tem aquele sensor também que evita de você, se ele identifica que tem um obstáculo, ele trava o acelerador, não permite você bater numa mureta, num muro, por exemplo. A central multimídia um pouco maior, né, de 9 polegadas aqui. Ó, então você tem aqui o menu. Cadê? Home. Informações. Você tem a navegação nativa, nesse caso. Consegue aumentar ou diminuir. Mas bem parecido, né? Bem parecido com o que você tem na Nissan. Eles juram de pé junto que não é o mesmo, mas todo o grafismo, tal, esse painel de instrumentos, muito parecido com o da Frontier, né? Aqui luz incandescente, porta-óculos, um acabamento de couro aqui, ó, nessa faixa intermediária do painel, ali a porta, tá? E é isso, essa é a versão Katana, topo de linha, carregador por indução também, e aqui os Drive Modes, ó, que a versão HPE que eu te mostrei não tem. Drive Mode só a partir da HPE-S. São esses, ó. Eco, normal. Ah, será que eu tenho que colocar em Drive? Vamos lá. Eco, normal. Por que ele não tá deixando eu mostrar mais? Estranho, será que é porque a porta tá aberta? Deixa eu fechar aquela porta, mas são 7. São 7 modos de condução. Vamos fechar ali a porta para eu conseguir te mostrar. Aqui, ó. Pronto. Vamos voltar lá. E aí. Aqui, vamos lá. Pronto, colocar em Drive. Vamos ver. Modos, Drive Modes. Aqui eu só estou conseguindo deixar no modo Eco e normal. Vamos ver se colocando no 4x4 ela muda. Bom, não entendi por que ela não está deixando eu setar mais do que 2, mas confia em mim, são 7 modos de condução. Aqui, ó, agora ele entrou 4x4. Ah lá, ó, já aumenta um pouco, ó. Já entrou o modo Snow. Ah, agora eu entendi o que acontece. Os modos de condução estão atrelados, a quantidade deles, ao modo de tração. Quando você ativa, quando você fecha aqui o diferencial central, aí ele permite que você atue com mais modos de condução. E aí aqui você tem o seletor, que lá é mais simples, né? Você só tem 4, aliás 3, e que você adiciona o 4H. E você seleciona por aqui, semelhante ao que você já tinha na L200 anterior. E aqui, o bloqueio do diferencial traseiro e o ar-condicionado de 2 zonas. Certo? Então tá mostrada também a Katana, que eu fiquei devendo para mostrar para vocês. Mas agora você já conhece também a versão topo de linha da L200, sua por R$ 329.990. E aí, curtiu? Me conta nos comentários qual você prefere. E é isso. Um forte abraço a todos. Cuidem-se muito bem.